Senhores jurados, os senhores foram escolhidos para analisar e dar o veredito sobre o processo número 2013/2013, o qual a promotoria coloca em dúvida a ressurreição de Jesus Cristo. As testemunhas e a senhora promotora já se encontram presentes. Desta forma, iremos dar início ao nosso julgamento. Peço que os senhores permaneçam em silêncio. Senhora promotora, apresente a sua queixa. Eu acuso as pessoas de há mais de 2000 anos espalharem uma calúnia, a mentira de que Jesus de Nazaré tenha ressuscitado dentre os mortos. Que se apresente a primeira testemunha, a senhorita Salomé. Se apresenta a primeira testemunha, senhorita Salomé. Jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Juro. Senhores jurados, essa foi uma das primeiras a achar vazia a sepultura. Na verdade, Sim, senhora. Foi domingo de manhã bem cedinho. Quando chegamos, os guardas haviam fugido. A pedra tinha sido removida e a sepultura estava vazia. a sepultura estava vazia. A senhorita verificou realmente bem? Não, mas porque vimos os lençóis. E o anjo nos disse: Um anjo. Não quer contar para nós, homens do século XXI, que realmente viu um anjo. também não pude acreditar, porque uma coisa tão estranha aconteceu. Mas foi um anjo. Ele nos disse: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tem certeza que o anjo empregou tais palavras e não somente ele não está aqui? Não seria possível que na sua agitação a senhorita tenha se enganado de sepultura? O jardim era imenso e havia outras sepulturas parecidas. E talvez esse anjo poderia ter sido jardineiro e simplesmente lhe dissera: se procura Jesus Cristo, ele não está aqui. Não, tenho certeza que era a sepultura de Jesus. Como pode afirmar isso com tanta precisão? E a pedra estava lacrada e os soldados estavam lá. Mas a senhorita antes não disse que eles não estavam? Eles já haviam sumido. Porém, era a sepultura, tenho certeza. Mas a senhorita nem verificou realmente bem. Mas eu tenho certeza. É a sepultura de Jesus. E o corpo não estava lá. Isso é tudo, isso é tudo. Testemunho está dispensado. E entre a segunda testemunha, senhor Caifás. Que entre a segunda testemunha, o senhor Caifás. Jura falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. O Senhor foi sumo sacerdote em Jerusalém naquele tempo, não é? Sim. O que tem a nos dizer sobre o caso? Sobre a questão da sepultura, eu concordo. O cadáver que foi colocado lá na sexta-feira, no domingo, ele não estava mais lá. Fizemos até uma busca em todo o jardim para procurar o corpo, só que o corpo não foi achado. E o que o Senhor acha que aconteceu? Para mim, isso é claro como a água. Os discípulos roubaram o corpo. Senhor Caifás, o senhor está acusando os discípulos de terem roubado o corpo de Cristo. O senhor poderia nos explicar melhor a mim e aos jurados como é que isso ocorreu? Bem, para a compreensão, bem cedinho de manhã, houve um grande tremor de terra. E os soldados que nós colocamos
já até com medo dos discípulos roubarem, eles eram muito supersticiosos. E eles se assustaram com o tremor e fugiram. E os discípulos aproveitaram e roubaram um pouco. O Senhor diz que os soldados fugiram, mas aqui nos processos consta que eles estavam dormindo. Como explica isso? Bem, em nosso desespero nós demos dinheiro para os soldados para que eles afirmassem isso. Mas, na minha opinião, os discípulos roubaram. O Senhor, como sumo sacerdote, não acha que cometeu um grande erro subornando? Por que subornar os soldados? Devemos pagar fogo com fogo, mentira com mentira. Nós devemos defender os nossos interesses. Admitir que Jesus de Nazaré ressuscitou era um fato muito importante para a população e eles poderiam crer que ele era o Messias. E tal mentira a gente não iria admitir. Sim, obrigada. O testemunho está dispensado. Vossa Excelência, afirma que esse Jesus de Nazaré ressuscitou porque ele foi visto. Posso pedir para que chame Maria Madalena? E entre a terceira testemunha, senhorita Maria Madalena. E entre a terceira testemunha, senhorita Maria Madalena. Ela tá filmando. Jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Senhora Maria Madalena, a senhora afirma que viu o ressuscitado? Sim, senhora. As outras mulheres fugiram e eu permaneci. Fiquei muito preocupada porque pensei que os judeus tinham levado o corpo para outro lugar. Fiquei muito triste e eu chorei. A senhorita chorou. É muito sensível, chora muito. A senhorita não é um pouco histérica, não? Não! Histérica eu não sou. Mas naquele dia a senhorita estava um pouco histérica, porque pensou ter visto seu senhor. Mas eu vi. Ele estava do meu lado, assim como ela está agora. Foi o anjo, aquele que falou com Salomé. O anjo que ela pensou que na verdade era tudo jardineiro. Não, era o meu senhor. Também pensei que fosse o jardineiro. Aliás, os outros também o viram. Quando ouviram? Quem? Os discípulos e Maria, tanto lá em Jerusalém como na Galileia. Maria Madalena, quer contar-nos algo a respeito da sua vida passada, antes de conhecer Jesus e seus discípulos? Isso não interessa a ninguém aqui. E por que quer esconder seu passado? Deve ser verdade que contam por aí, que você andou com soldados. Ninguém sabe o que eu fui antes de encontrar Jesus. Ninguém, a não ser ele e eu. Confesso que fui pecadora, mas ele me perdoou. Todos que estiveram com ele sabem disso. E ele perdoou meus pecados. Isso é o que mais Mas ele importa. pode fazer isso? Mas é claro que ele pode. Ele é o Deus. Ele dá visão ao cego. Ele cura o paralítico. Ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Assim também ele tem poder de curar os meus pecados. E ele não está sepultado na terra assim como a senhora. Ordem! Senhorita Maria Madalena, peço que a senhorita se controle. Senhora promotora, quero lembrar que estamos aqui julgando o caso da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não estamos julgando a vida passada da testemunha. A senhora poderia me explicar qual o motivo para a senhora querer enervar a testemunha com perguntas particulares? Vossa Excelência, o caráter dessa mulher e seus companheiros e discípulos é de extrema importância. E eu afirmo, os seguidores de Jesus eram sem caráter e queriam apenas espalhar uma mentira. A senhora tem mais alguma pergunta para ela? Não, obrigada. O testemunho está dispensado. Se apresente a próxima testemunha, senhor Pedro. Se apresente agora a próxima testemunha, senhor Pedro.
verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Juro. Aproxime-se um pouco. Obrigada. O senhor é Pedro, antes Simão, pescador da Galileia? Sim, sou Simão Pedro. Eu e meu irmão André, nós deixamos o nosso pai e a nossa profissão para seguir ao Senhor. Isso não foi nenhum sacrifício. Vocês não perderam muita coisa. Afinal, esse senhor, pastor do povo, ele era muito famoso. Por onde ele passava, reuniam-se multidões. Para os simples pescadores, foi um passo para a fortuna. Acerca da fama de Jesus, eu concordo. É verdade. Mas eu não estou entendendo porque a senhorita está dizendo isso. Eu não estou conseguindo compreender. Muito simples. Quando ele faleceu, a honra e a aventura haviam terminado. Daí eles raciocinaram. Não precisamos deixar o negócio. Se dissermos aos homens que ele não morreu. Então roubaram o corpo e disseram por aí que ele havia ressuscitado. Adiantou e continuaram com seu profetismo. Profetismo? Como assim? Eu e meu irmão André sabíamos que íamos ser crucificados. Todos os outros discípulos, exceto João, seriam assassinados. Se acha que nós propagamos uma mentira, então deve pensar que enganamos a nós mesmos. E tanto é verdade, tanto é prova que é verdade, que muitos que não viram, creram. E tamanha fé seria impossível alcançar com nossos pequenos ensinamentos. Mas o Senhor Jesus conseguiu e consegue em todo mundo. Até hoje. Porque Deus sabe mais do que na hora de acabar com essa mentira. Certo? A testemunha está dispensada. Senhor juiz, eu gostaria da sua autorização para fazer algumas perguntas a um dos jurados aqui presentes. Alguns dos jurados se dispõem a responder as perguntas da promotoria? Pode se levantar. A promotora pode realizar suas perguntas. Obrigada. O senhor acredita que esse Jesus de Nazaré tenha ressuscitado mortos? Sim, acredito. O senhor alguma vez o viu? Não. Então não pode afirmar isso de onde tem a sua fé. Dos meus pais, da escola dominical, cada criança aprende isso. Mas nenhuma pessoa razoável acredita nisso. O senhor ainda é tão criança que acredita nessas histórias que lhe contam. Uma vez também pensei que fosse história, até que experimentei. Experimentou o quê? Vendo que Jesus não estava sepultado na Palestina, mas que ressuscitou e vive e pode me ajudar. Pode explicar. O senhor quer ajuda, né? O senhor não é homem o suficiente que chega para vencer sozinho. Não, sou muito inteligente, mas sei que não posso vencer sozinho. Observe os poderes de aluno, o que acontece na política. Escute a voz do nosso tempo, ela chama. Entre em nossas fileiras, coopera. Olhe os cartazes do cinema, das revistas, fica-se tão confuso. Colabora. Colocamos o uniforme e marchamos com os outros, gritamos quando os outros gritam. Quando estamos a sós, não podemos lutar contra isso. Ou ao menos preciso de alguém que me ajude. Esse alguém é Deus, ele se chama Jesus Cristo. O senhor fala com convicção? Sim, porque ele já me ajudou muitas vezes. O senhor está 100% certo disso? Estou 100% certo. Eu tenho minhas dúvidas, mas tenho certeza que sem ele não há esperança nem consolo. Não há fundamento para o mundo. Eu ao menos preciso de alguém que me ajude. Esse alguém é Deus. Sem mais perguntas. O jurado pode sentar. Bem, prezado senhor juiz, prezados jurados, apesar de termos assistido a muitos depoimentos até emocionantes, nós vimos que ninguém, repito, ninguém está 100% certo que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Nós podemos acreditar, se quisermos, mas isso seria ridículo e sem fundamento. Senhores jurados, após ouvirmos as indagações feitas pela promotoria, as testemunhas e
de acusação e de defesa. Cabe agora aos senhores analisar e dar o veredicto do julgamento. Por isso, peço que os senhores me respondam a seguinte pergunta: vocês realmente creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, sim ou não? Sim! Eu peço que vocês me respondam novamente, de uma forma mais clara e mais forte. Vocês creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, sim ou não? Sim! Com a decisão tomada pelos jurados e com os poderes a mim concedidos, declaro encerrado o nosso julgamento. Pois não? Posso dizer mais alguma coisa? Fique à vontade. O caso não está encerrado, muito pelo contrário, está apenas começando. Porque Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E lembre-se, eu estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Hoje eu sou livre para amar a Deus e viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar, porque meu Redentor vive. Neste caso, cumpramos a ordem deixada pelo Senhor Jesus, do ide e anunciai o Evangelho. E caso encerrado.